Ir no pediatra e perceber que o bebê não ganhou peso suficiente é desesperador, eu sei. Mas calma, antes de você entrar em desespero e sair correndo para comprar uma mamadeira, vem aqui, assiste esse vídeo que eu vou te dar algumas dicas, tá bom? Em primeiro lugar, o que é o ganho de peso ideal para os bebês? É importante a gente ter um parâmetro, sabe? Que a gente fica desesperado, neurótico com a balança. Quando o bebê nasce, a gente fica sempre querendo que o bebê ganhe. Mas o quanto é necessário que o bebê ganhar? Então, eu vou fazer um briefing que vou te contar um pouquinho sobre o peso. Inclusive, tem um vídeo no canal só sobre esse assunto. Eu vou te dar um resumo para a gente já te responder essa pergunta e te dar umas dicas caso o ganho de peso não esteja muito bom. Então vamos lá, antes de falar de ganho de peso, vamos falar do peso em geral. Quando o bebê nasce inchado, tá? Então é muito esperado e comum, todos os bebês eles perdem peso ao nascer, de 10 a 15%, mais ou menos. E aí quando você vê, quando o bebê sai de alta, claro que o peso dele está menor que o nascimento. A gente fica angustiada, mas calma, isso é normal. E o esperado é que esse peso de nascimento, ele volte quando o bebê tenha entre 7 até 15 dias de vida. Então é normal que ele vai ganhando aos poucos. Depois de 15 dias de vida, o bebê tem que ganhar diariamente um pouquinho. Mas cada bebê tem o seu padrão de ganho. Tem bebês que ganham 35, mas calma, tem bebês que ganham 20, 25. E tá tudo bem. O importante é a gente entender que o bebê tem que ganhar peso. Uma boa dica que eu te dou para você acompanhar o ganho de peso é você pegar lá a carteirinha que você ganhou, aquela carteirinha de vacinação, dá uma olhada que tem um gráfico. Coloque lá os pesos do bebê, o dia que ele nasceu, quando ele saiu de alta e o ganho de peso. Faça uma curva, a curva tem que estar ascendente. O que o bebê sempre tem que estar ganhando peso, nem que for um pouco. Né? O que a gente espera é que o bebê ganhe acima de 20 gramas por dia. Parar de ganhar peso, ou pior, perder peso, opa, é um sinal de alerta e a gente tem que avaliar com um pediatra o que está acontecendo. Mas vamos aqui agora a resposta da pergunta inicial. Né? Você levou o seu bebê no pediatra ou você pesou ele em algum lugar com a enfermeira do postinho e o ganho de peso foi considerado insuficiente. O que será que pode estar acontecendo? Eu vou te fazer uma checklist de algumas possibilidades para que você afaste elas e favoreça o seu bebê ganhar mais, tá bom? Então, primeira coisa, quando o bebê não está ganhando peso o suficiente, algum problema está acontecendo. Ou ele não está ingerindo, né, não está conseguindo deglutir, mamar a quantidade suficiente que ele precisa, ou então ele está perdendo por algum problema de saúde. Então, ou ele está ingerindo pouco, ou ele está gastando muito. O que faz um bebê, às vezes, perder, né, o peso? Vou dar alguns exemplos de problemas de saúde que podem fazer o bebê atrapalhar o ganho de peso saudável. Infecção de urina, ela é silenciosa em bebês e acaba favorecendo uma perda de peso ou evitar que o bebê ganhe, apesar de estar mamando um monte. Refluxo também prejudica o ganho de peso, mesmo que ele tenha mamado um montão. E alergia à proteína de leite de vaca. São os 3 principais patologias, doenças que o bebê pode ter que fica impedindo ele ter um bom ganho de peso. Mas agora, as patologias têm que ser avaliadas com o pediatra. Eu vou dar um destaque aqui nesse vídeo, o que você pode fazer para ajudar esse bebê a ter uma boa ingestão de leite, tá? Vamos considerar que seu bebê está saudável, então é que ele precisa ingerir, tomar bastante leite. Olha, eu vou fazer até um parênteses aqui. A maioria das mães acha que o bebê não está ganhando peso suficiente por uma questão que ela produz pouco ou que o leite é fraco. Isso não existe, tá? Isso é mito. Pare de dar ouvidos para quem te fala isso. Se o bebê não está ganhando peso suficiente, pode estar acontecendo algum problema na técnica de amamentação. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é assim, a posição que você está dando de mamar está confortável? O bebê está com a barriguinha dele encostada na sua barriga, ele está mamando bem? Porque ninguém consegue comer com o pescoço torto, né? Então, preste atenção.
A pega do bebê está adequada? Ele está com a boquinha de peixinho, você está ouvindo ele deglutir? Lembra que a gente só vai conseguir fazer uma pega adequada se você conseguir antes uma boa flexibilidade na areola. Ou seja, que você ordenhe manualmente a mama até ficar bem flexível. Eu tenho aqui no canal do YouTube, lá na playlist de amamentação, vídeos que explicam como conseguir uma boa pega, tá? Então dá uma assistida lá e garanta que a pega tá boa. Outros fatores que atrapalham o ganho de peso do bebê. Vamos aqui nesse checklist. Colocar horários rígidos para dar de mamar. Não é para amamentar no peito com horário, com tabela, seguindo aplicativo. Nada disso. A amamentação no peito tem que ser em livre demanda. O bebê pediu, a gente oferece. Ai, doutora Lu, mas ele pede o dia inteiro. Porque o bebê, quando ele vai para o peito, ele não vai só para matar a fome. Ele vai por várias questões. Ele vai porque ele mata a sede, ele vai porque ele está com desconforto, ele vai porque ele quer dormir. E é importante que ele seja aninhado no peito para dormir. Mas sempre que o bebê chorar e solicitar a mama, ofereça a mama, de dia e de noite. De noite, você pode até estar brigando comigo, né? Mas você sabia que de noite é que se produz mais o hormônio chamado prolactina? E esse hormônio é super importante para a amamentação. Então, força, coragem e amamente em livre demanda. Tem um outro item que atrapalha muito o ganho de peso do bebê. E ninguém diz, né? Engraçado que ninguém fala. Mas usar chupeta, usar mamadeira, bico de silicone, tudo isso interfere e modifica o jeito do bebê sugar a mama e pode dar confusão de bico, como eu já falei em vídeos aqui no YouTube, como também pode fazer com que o bebê não sugue de uma forma eficiente. Ou seja, apesar de ele estar horas no peito, ele não está deglutindo bem, né? Não está com uma boa habilidade de sugar, então ele está ingerindo menos leite. E assim, a chupeta, então, é terrível, tá? Bonitinho. Eu não acho bonitinho, porque eu acho que a chupeta é uma encrenca. Então, toda vez que o bebê chorar, tá? Põe o peito. Quem fica dando chupeta, leva o bebê menos vezes para o peito e com isso diminui a produção. Então, nada de chupeta. Um outro item que é importante você considerar, se o ganho de peso não está do jeito que você gostaria, será que você está dando água ou chá para o bebê? Será que tem alguém da sua família que está dando água ou chá para esse recém-nascido? Bebê antes de 6 meses não pode tomar nada, nem água, nem chá, a não ser que estiver usando só o complemento. O bebê que está no peito não é para tomar nada, só leite materno. Quando você está amamentando e você de vez em quando fica com vontade da água ou da chá para cólica, o que é um mito também, o que acontece? Você está enchendo a barriguinha do seu filho com um líquido, o que tira a fome dele, ele vai mamar menos e esse líquido não tem quase nenhuma caloria. Então o bebê ele realmente vai ter um menor aporte calórico no dia. Então nada de dar água e dar chá. Porque além de poder trazer doenças para o seu filho, porque a água às vezes tem algum bichinho, ela faz atrapalha o ganho de peso. Então nada de água e chá, tá bom? E uma outra coisa que é importante a gente considerar. Será que está precisando de um ajuste ali na técnica de amamentação? Será que existe um bebê está sugando de uma forma que não está tão adequada? Será que realmente está precisando da complementação? Gente, antes de você entrar com fórmulas, descarte todos os itens que eu falei agora nesse vídeo, preste atenção, procure ajuda de uma consultora, de um banco de leite ou de um pediatra apaixonado por amamentação. Quando a gente complementa, por exemplo, um outro erro que diminui muito o ganho de peso, né? Eu vou dar um complemento para o bebê porque eu acho que ele está com fome. Quanto mais complemento você dá, menos leite você produz. Principalmente na mamadeira. A mamadeira é realmente o inimigo da amamentação, atrapalha muito porque interfere na sucção, interfere na produção. Então assim, se você seguiu todas as orientações, mas mesmo assim você está com muitas dúvidas, procure uma consultora de amamentação, procure um banco de leite, vá atrás de um pediatra apaixonado por amamentação. Mas não aquele pediatra que sai prescrevendo fórmula na primeira dificuldade, tá bom? E se o seu te prescreveu, sem pelo menos tentar lutar pela sua amamentação, procure um outro, que agora cada vez mais pediatras têm se interessado. Bom, espero que essa dica te ajude e que você descarte os itens que estão te atrapalhando a favorecer o ganho de peso do bebê.
Eu só vou te dar mais uma dica final, ó, vou colocar em um parênteses, que nem estava programado nesse vídeo. Então preste atenção. Muitas vezes é necessário a gente dar um aporte extra de leite para o bebê, tá? Quando o ganho de peso fica só rabiando, né? Igual que não sai do lugar. Bom, como é que você vai fazer isso? Você faz a ordenha inicial, que eu já te falei, para garantir a flexibilidade. Você reserva num copinho, tipo um Duralex, por exemplo, esse leite que você ordenhou, bota o bebê para mamar, arrota, volta para a mesma mama e depois que o bebê mamou tudo, pega aquele leite que você acabou de ordenhar e oferece no copinho para o bebê. É tipo uma sobremesa de leite materno depois de cada mamada? É como se fosse uma complementação, mas é do seu leite. Isso vai te ajudar a dar aqueles porcentagem extra que estava faltando para melhorar o ganho de peso. Então acostume a ordenhar sua mama e aprenda a oferecer no copinho. Eu sempre indico aqui um vídeo que tem no YouTube que é da minha mestra, que eu amo muito ela. É uma enfermeira, ela se chama Suzana Lopes. Ela tem um vídeo que chama O Copinho do Bebê. Aprenda lá, clica aqui no YouTube ou coloca no Google, aprende a oferecer no copinho, tá bem? E assim você, sinceramente, vai conseguir evitar muito ir para a mamadeira que atrapalha e causa desmame.